Afinal, o que diabo é um carvão ativado? Posso usar esse treco no aquário plantado? O carvão ativado remove amônia? Resina é melhor do que carvão? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o carvão? O carvão velho devolve para a água os elementos tóxicos que ele capturou? O fim está próximo? Calma, navegante! A resposta para essas e todas as suas outras perguntas está neste episódio. Vem comigo descobrir tudo o que você precisa sobre o carvão ativado. Aloha, navegantes! Chega junto, chega mais e como diz meu amigo Alex, salve Alex! Cola na grade! Eu sou o Diego e esse é o Marujo de Aquário, um podcast dedicado a difundir as boas práticas em aquarismo. Afinal, aquários não precisam ser gaiolas de vidro. O Marujo é grátis e sempre será. Mas se você puder nos ouvir pela Orelo, eles pagam o meu bolo de pote. A Orelo é a única plataforma que paga os criadores de conteúdo por play. Nos ouvindo por lá, você dá uma força para o projeto continuar existindo. O link para nos ouvir através da Orelo está aqui na descrição do episódio. Bora zarpar? Vocês já passaram pela péssima experiência de perder algum bem que lhes era muito caro? Caro tanto do ponto de vista do preço, quanto do valor sentimental? Creio que essa é uma experiência trágica que, eventualmente, estamos sujeitos. É por conta desse tipo de evento que desejamos evitar a todo custo que uma parte de nós contrate os famosos seguros. Já dizia minha mãe que seguro é uma coisa que você paga sem querer usar. Afinal, quando você precisa usar o seguro, é porque deu ruim. Mas é melhor ter do que não ter, não é? A filtragem química pode ser vista por esse ângulo. É basicamente um seguro. Sua utilização não é obrigatória em muitos casos, porém, é o tipo de coisa que dá segurança a quem está começando, um projeto novo ou até mesmo iniciando no hobby. Usar ou não a filtragem química é uma decisão séria e precisa ser tomada com responsabilidade. Ela é indispensável? A resposta é: depende. Depende do domínio que você tem sobre a prática com o seu aquário e também de algum conhecimento sobre o processo biofísico-químico do seu tanque. Mas afinal, o que é a filtragem química? Para falar sobre filtragem química, a gente precisa entender que estamos falando dos elementos que compõem as diversas substâncias que podem haver em nosso aquário em nível molecular. Isto é, estamos nos referindo aos componentes mais básicos da matéria. Componentes que, através de processos que são chamados reações, interagem uns com os outros e se modificam. Através das reações químicas, os elementos perdem sua característica original e se rearranjam de outra forma, formando novos elementos e, com isso, ganhando e perdendo características. O que acontece durante a filtragem química basicamente é um processo que chamamos de adsorção. Sim, adsorção, com D de doce. A adsorção é o processo pelo qual átomos, moléculas ou íons são retidos na superfície de sólidos através de interações de natureza química ou física. Então, galera, estamos no terreno da fisicoquímica. A fisicoquímica estuda os fenômenos que são observados nas reações químicas entre quantidades macroscópicas das substâncias e os fatores que as influenciam. Além da adsorção, um outro tipo de reação que acontece na filtragem química é a absorção. Sim, absorção com B de biscoito. A absorção é o conceito mais próximo de nós. Enquanto a adsorção, com D de dado, retém os elementos químicos em sua superfície como uma espécie de velcro, a absorção, com B de batata, puxa para o interior esses elementos, como uma espécie de esponja. Logo, as mídias que realizam a filtragem química do nosso aquário ou são sólidos adsorventes, com D, ou sólidos absorventes, com B.
o carvão ativado? A mídia filtrante química mais comum desde sempre em nossos aquários e filtros domésticos é o carvão ativado. Quando eu comecei no aquarismo, eu achava engraçado esse nome, carvão ativado. Afinal, qual a diferença do carvão de churrasco para um carvão ativado? Bom, eu descobri que a ativação, nesse caso, nada mais é do que um processo que aumenta a capacidade de um elemento em realizar o processo de adsorção. Os poros que compõem o carvão ativado podem ser divididos em três tipos: microporo, mesoporo e macroporo. Bom, o fato é que não existe apenas um tipo de carvão ativado, na verdade, existem dezenas. Basicamente, no processo de ativação do carvão, pode acontecer de modo físico ou de modo químico. O processo físico de ativação utiliza gases como o dióxido de carbono, CO2, e ou vapor de água como agente ativador. Já o processo químico utiliza uma solução química que pode ser diversas coisas. O carvão ativado é obtido a partir da queima controlada de alguns tipos de madeiras, feita a uma temperatura entre 800 graus a 1000 graus Celsius em fornos especiais. Importante comentar que nem todo carvão ativado é adequado para uso em aquários, principalmente se for ativado por meio químico. Nesse caso, poderá conter elementos prejudiciais aos peixes. Novamente, pessoal, faço aquele alerta sobre comprar produtos a granel. Nunca comprem produtos a granel em lojas que vocês desconhecem. Comprar na embalagem original é mais caro? É, porém mais seguro. Tem as informações exigidas por lei dos fabricantes. Tem o nome do responsável técnico pelo produto, tem o saque da empresa, enfim. Se você tiver algum problema, você consegue fazer um boletim de ocorrência, entrar com uma ação, chamar o Batman, enfim. E aquele outro produto que você comprou a granel na Shopee? Se der ruim, você tá na roça. Voltando ao assunto, dentre essas dezenas de tipos de processos de ativação do carvão, cada tipo mexe com afinidade mais especificamente para algum tipo de substância. Segundo o site Aquarismo Sobrinho, uma das fontes que utilizamos para criar esse episódio, existem carvões ativados com grande afinidade com cobre, outros com chumbo, outros com amônia, outros com arsênico, outros com açúcares, gases de amônia e por aí vai. Via de regra, o carvão ativado comum, esse que a gente compra na loja de aquário, não é capaz de remover a amônia. Ia ser uma maravilha se fosse, pois o que a gente economizar de grana para corrigir um eventual surto de amônia que pode ocorrer nas melhores tanques, uma vez que o preço do carvão ativado é bem mais em conta do que qualquer mídia ou produto com propósito de remover amônia. O carvão ativado comum é capaz de remover da água metais pesados. Os elementos químicos normalmente incluídos no grupo dos metais pesados são arsênio, cádmio, cobre, estanho, antimônio, chumbo, bismuto, prata, mercúrio, molibdênio, índio, ósmio, paládio, ródio, rutênio, cromo, níquel e vanádio. Quaisquer um desses elementos é capaz de fazer mal à saúde dos peixes e também aos seres humanos. O carvão ativado também é capaz de remover cloro e cloraminas. As cloraminas são substâncias formadas a partir da reação do cloro desinfetante com o átomo de nitrogênio e amônia, NH3, ou compostos orgânicos contendo um átomo de nitrogênio reativo. Além disso, o carvão ativado também adsorve, com D, o que chamamos de elementos traços. Os elementos traços são elementos químicos que se apresentam em baixa concentração com relação aos demais elementos de um sistema.
Apesar destes elementos possuírem menor disponibilidade na natureza, são essenciais para os processos vitais de muitas formas de vida. As plantas, por exemplo. Em aquários plantados, não é usual a utilização de carvão ativado justamente por conta da remoção dos elementos traços. Inclusive, a fertilização dos aquários plantados passa pela adição de fertilizantes de elementos traços. No caso, chamamos isso de fertilização micro. E, em contrapartida, a fertilização macro, feita com os elementos nitrogênio, potássio e fósforo que são encontrados em maior abundância na natureza. Não obstante essa capacidade incrível do carvão ativado de remover todas essas substâncias, ele também é capaz de remover medicamentos. Por isso, em um aquário hospital, não se deve utilizar carvão ativado. Jamais faça o tratamento médico aos peixes no seu aquário principal, mesmo se toda a sua fauna estiver doente. Os remédios podem interferir na biologia e desequilibrar todo o sistema. Quero compartilhar uma experiência minha. Certa vez, eu dosei errado um algicida, um produto para eliminar algas do aquário. Notei, após alguns minutos da aplicação, um comportamento estranho dos meus peixes. Senti que algo estava errado. Deduzi que foi o algicida. Imediatamente introduzi o carvão ativado dentro do aquário em uma trouxa feita com um pedaço de pano. Em meia hora, os animais já haviam voltado ao comportamento normal. O carvão ativado salvou a minha fauna. Por isso, eu sempre recomendo que você, mesmo que não use, tenha carvão ativado em casa. Aliás, o carvão também pode salvar a vida do seu cachorro ou gato, sabia? Vou comentar melhor sobre isso como um adendo na postagem que vai ao ar em nosso blog nesse sábado. Muita gente não sabe, mas o carvão ativado, após saturado, pode ser resetado. Sim, senhor. Há alguns tutoriais na internet sobre isso, mas definitivamente eu não recomendo. A não ser que você seja engenheiro químico, não invente de ativar em casa o carvão do seu churrasco, nem de resetar o carvão usado. Esses processos definitivamente não são simples e o tempo e o custo deles definitivamente joga no lixo qualquer curva de custo-benefício da sua filtragem mecânica. O melhor mesmo é você descartar o seu carvão usado e substituir por um novo. E você deve estar se perguntando, quanto tempo dura o carvão ativado? Já comentamos brevemente em alguns dos episódios passados sobre o assunto. Lembro-me de dizer que alguns carvões possuem durabilidade maior do que outros. No episódio de hoje, aprendemos que isso se deve ao processo da ativação que foi utilizado. É claro que cada empresa possui seu time de engenheiros químicos desenvolvendo e aperfeiçoando seus métodos para fazer produtos cada vez mais eficientes. E não seremos nós, pobres mortais, nas cozinhas das nossas casas com o tutorial do WikiHow que conseguiremos competir com eles. Não, pelo menos no que diz respeito à filtragem química, não. Se sobre a filtragem mecânica eu disse para vocês, ousem e criem, sobre a filtragem química eu digo, fiquem com o básico. Voltando à duração do carvão, ele pode durar de 1 mês a 3 meses. Se após esse período você não remover o carvão, sabe o que acontece? Nada, não acontece nada. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Não, o senhor não está louco. Ao contrário do que muito fórum e site equivocadamente traz, o carvão ativado não devolve para o aquário as substâncias que absorveu. O máximo que vai acontecer é ele atuar como uma mídia biológica. O carvão ativado pode ser feito de muitas matérias-primas e também pode ser apresentado em muitos formatos.
Seu uso também não é restrito aos filtros de água potável, os nossos filtros de aquário ou tratamentos de mananciais e rios. Atualmente, uma diversidade de produtos para cuidados com a pele e até higiene pessoal, inclusive higiene bucal, o utilizam como elemento. Mas, voltando às matérias-primas, podemos encontrar o carvão ativado de madeira, casca de coco, bagaço de cana, palha de milho, casca de arroz, entre outros. Para a utilização em aquários, é comum encontrarmos a apresentação em forma de pellets, que são basicamente bastõezinhos ou grânulos. Geralmente, você irá precisar de uma média de 1 grama de carvão por litro d'água. Porém, existem carvões que são mais eficientes, portanto usa-se menos, e carvões menos eficientes que podem exigir uma maior quantidade por litro. Por isso que eu digo que comprar cartucho de reposição para o filtro de mochila é jogar dinheiro fora. Eu sou rica! Eu sou rica! A quantidade de carvão ativado desses cartuchos dificilmente darão conta da filtragem química da vazão do filtro. Se você pegar um desses refis, vai notar que existe uma quantidade mínima de carvão ativado. Já não fosse ruim as empresas quererem te obrigar a ficar refém de cartucho que usa plástico, que cria lixo, os cartuchos, além disso, não realizam bem o seu papel. Por isso, O Marujo indica. sempre compre filtro mochila com bastante espaço interno, para que você possa dimensionar as mídias de forma que você precisa, e não da forma como o engenheiro do filtro, pensando mais no lucro da empresa do que no sucesso do seu aquário, projetou. Não tem problema se o seu aquário precisa de uma vazão de 300 litros hora e você coloca uma mochila para 1.000 litros, desde que você consiga ajustar o fluxo no próprio filtro. É melhor um filtro de maior capacidade para que você possa reduzir até a sua necessidade e com espaço para mídias do que um filtro pequeno que vai trabalhar na capacidade máxima e, além disso, não te permite muitas modificações. Falando em modificações, vocês gostam de tuning? Se você gosta de gambiarra, os filtros mochila quase sempre irão exigir algum tipo de upgrade por conta da criatividade do usuário. Mas esse assunto fica para o nosso episódio sobre filtros logo após essa nossa série sobre a filtragem. Na postagem referente a esse episódio, lá no nosso site www.marujodeaquario.online, irei colocar algumas opções de carvão ativado com um bom custo-benefício, para que você não jogue o seu dinheiro fora com produtos de baixa qualidade. Resina sintética. Além do carvão ativado, também existem as resinas sintéticas. Essas resinas podem ser consideradas o primo rico do carvão ativado. Elas possuem um custo inicial elevado e, atualmente, com a política de preços do Brasil, até proibitivos. Contudo, seu custo-benefício é melhor do que o carvão ativado a longo prazo. Digo isso porque essas resinas são capazes de fazer tudo o que o carvão ativado faz e além. Algumas são capazes de remover amônia, outras removem fosfatos, que podem ser responsáveis por surto de algas, outras removem nitritos e por aí vai. O legal dessas resinas é que elas podem ser resetadas, sem grandes complicações. O processo de reset do carvão ativado é, honestamente, inviável. Mas essas resinas possuem processo de reset simples, o que aumenta muito a vida útil delas. Uma outra vantagem dessas resinas é que, geralmente, a quantidade que você necessitará será bem menor do que a de carvão ativado, o que pode ser uma solução para quem tem filtros pequenos. Eu deixei algumas indicações de resinas sintéticas lá no blog, com as informações principais para você analisar e decidir se é uma boa investir nesse tipo de produto. Mas reforço aqui que a postagem com essas indicações irá ao ar somente no sábado, que cai no dia 1º, certo? Então no dia 1º já vai estar a postagem lá para vocês.
Existem também, além das resinas e do carvão ativado, esponjas removedoras de compostos químicos. O custo delas é menor que os das resinas, é verdade. Porém, após o seu período de eficiência, precisam ser descartadas, pois ficam saturadas. Não é muito fácil encontrar esse tipo de material em grandes redes de pet shop, viu? Porém, em casas especializadas você encontra, e é claro, pela internet. Também deixei lá no site algumas indicações sobre essas esponjas. Do meu ponto de vista, para uso corriqueiro, elas não compensam. Porém, para uma emergência, podem ser muito úteis. É isso aí, pessoal. Bastante informação, né? Mas é o que eu sempre digo. Saber o que acontece no seu aquário é tão legal quanto ver acontecer. Agora, você já sabe que escolher a mídia química para o seu tanque depende de uma boa análise dos produtos que você tem disponível, para comprar o que você precisa e não cair na conversinha de vendedor querendo bater meta. Vocês sabem que não dá tempo da gente falar tudo sobre o assunto da semana no programa. Mas nosso compromisso com a informação de qualidade permanece após o final do episódio. A postagem do nosso blog com informações adicionais e aquela relaçãozinha custo-benefício marota, como eu disse, sai no sábado. Fiquem ligados e acessem www.marujodeaquario.online para ter a experiência completa. Eu quero muito agradecer a você por ter nos ouvido até aqui. Até semana que vem! Esse episódio foi escrito e roteirizado por Diego de Oliveira. As fontes de pesquisa utilizadas estão disponíveis para consulta na postagem referente ao episódio no site www.marujodeaquario.online. A música utilizada para a abertura e encerramento do programa é de autoria de Alex Action.